Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Líder Antifrágil, esse espaço onde compartilhamos insights, histórias, treinamentos, técnicas sobre a antifragilidade dentro da liderança, sempre combinando com a programação neurolinguística, com a gestão emocional e diversas técnicas de liderança, né? Eu sou o engenheiro Vinícius Nunes, sou CEO na RM Negócios Inteligentes, trabalho com gestão e com liderança há 20 anos. E hoje tenho um grande prazer de ter comigo aqui minha parceira Márcia Costa. Olá, Vini, tudo jóia? Tudo bom, pessoal? Eu falo que é um baita prazer. A gente estava falando aqui nos bastidores o como é maravilhoso a gente ter a oportunidade de dividir um pouco o nosso conhecimento. Eu fui 25 anos líder, né? Fui líder muito nova. Hoje também tenho uma empresa de desenvolvimento e tecnologia, onde a gente alinha todos esses melhores resultados. E mais, né, importante do que tudo, a gente está aqui trocando informação, falando sobre a liderança antifrágil, como nós podemos trabalhar com gestão de pessoas. E hoje nós estamos com uma super convidada. Hoje a gente vai falar sobre liderança antifrágil na diversidade e inclusão. Nós estamos aqui com a Raquel Gonzaga. Oi. Tudo bom, Raquel? Tudo que bem, beleza. Tudo bom? Oi, pessoal. Trabalho há 20 anos já com isso, né? Isso, por favor, com os Raquel. deficientes. Comecei no Tradef, numa instituição aqui de Mogi das Cruzes, na época da faculdade. Em 2010 fui para o SESI, passei numa prova, fiz todo o processo seletivo e estou lá até hoje. Olha só. Faz 14 anos já. E conta para o pessoal qual é a sua atribuição, Raquel, para as eu pessoas sou, entenderem. Assim, eu comecei com todas as modalidades paralímpicas, Perfeito. né? Porque a gente precisava passar e conhecer todas as modalidades. Então, eu acabei conhecendo todas possíveis que tinham aqui. Que legal. E aí, no SESI, eu sou técnica de bocha paralímpica, que é para aqueles deficientes mais severos. Olha. Que tem paralisia cerebral, que tem alguma distrofia muscular progressiva. São os que a sociedade às vezes coloca que, você não serve. E aí a gente tem eles para falar, você serve. Olha aí. Para participar de um esporte nível... Olha que legal. Eu tenho campeã paralímpica. Olha aí. Que legal. Que fantástico. No Rio 2016 estava lá torcendo. E ela ganhou. Conseguiu o ouro, legal. a primeiro ouro Fantástico. dessa classe. Então, a gente tem aqui no SESI, Uau. no Alto Tietê, na nossa região, a campeã legal. paralímpica. Comecei com o Dirceu, né, que faleceu, já tem 4 anos, mas ele também era campeão paralímpico, foi o maior medalhista paralímpico que existe, acho que no Brasil, por ter 4 medalhas paralímpicas. Então, assim, ele foi o maior medalhista. Então, a gente estamos aí nessa... Deixando todos os deficientes severos sendo umas pessoas mais progressivas, né? E Sim, colocando para a sociedade, mais, né? Colocando para a sociedade que eu posso, eu devo, ninguém vai me pedir de mais nada. Isso aí. Fantástico. De acreditar mesmo neles, né? É. A gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Isso mesmo. Incrível. E uma das coisas, que uma das primeiras perguntas que veio para nós aqui, né, Raquel, e quando nós estávamos falando aqui nos bastidores, é como as famílias contribuem para a liberdade dessas pessoas. Porque a gente já vem com a tendência de querer proteger. Conta um pouco, Raquel, como é esse relacionamento? A proteção da família com deficiente, assim. O que eu trabalho com a bocha é mais ainda, né? Por ser severos, alguns não têm dicção, outros têm a dicção, mas precisa de... A bocha você precisa fazer tudo. Então, assim, você tem uma criança com você recém-nascida que você tem que fazer. Então, a gente faz toda a parte de higiene, a comida. Alguns comem sozinho, outros não. Outros a gente tem que dar a comida. Então, assim, a família desses é mais complicadinha. Tipo, porque eles colocam numa redoma de vidro. Claro. E aí fala assim, ninguém vai tirar o meu príncipe ou a minha princesa do... Tentam proteger Pequeno Príncipe. no limite, literalmente ao extremo, o Pequeno Príncipe com aquela com a florzinha. redoma. Exatamente pra que isso. nada aconteça. Nada vai acontecer. E eles acreditam que estão fazendo o melhor fazendo isso, né? Eles não estão fazendo não, por mal, né? Não, a gente entende que é uma proteção de pai, né? Assim,
o que a sociedade ou o que as pessoas vão ver o meu filho. Então, eu não quero que o meu filho tenha um preconceito. O preconceito existe, está aí. Certo. Só que a gente não quer ter... Eles não querem que passem por isso. Claro. É uma dor, é um sofrimento, Isso é uma mesmo. coisa ruim. Eu quero evitar Eu quero isso. evitar esse sofrimento para o meu filho. Perfeito. Então, dentro da minha casa, ele não vai sentir isso. Isso Olha mesmo. só. Dentro de casa eu garanto, Eu né? garanto a ele ali tranquilo. Exato. Só que chega uma hora, ele tem que estar na escola. Chega uma Perfeito. hora, ele tem que sair para o mundo Isso em si. E aí, a gente chega, a gente fala assim, e aí? E agora? Aí, quando você, igual, eu tenho atletas, que eu já coloco todo mundo como atleta. Isso Chegam mesmo. iniciantes, é o atleta iniciante, o atleta Isso, intermediário é um atleta. e o atleta principal. Então, assim, eu tenho uns de 8, que eu fui atrás de escola, eu fui pesquisando. Então, você vai indo e você vai mostrando para o pai. E o principal, que a gente coloca todo mundo para participar e para estar na mesma competição. E no mesmo treinamento, na mesma forma. Então, assim, a Evelyn, que é essa atleta que a gente tem, que é a principal, que é a que ganha medalha, ela tá junto com o iniciante para falar para ele, ó, você pode chegar onde eu tô. Perfeito. Eu não Olha o sou, exemplo. eu não sou para sempre. Ela mesma fala isso, porque a deficiência dela é progressiva. Ela é do irmão, então ela já tem uma noção de como ela pode falecer, porque isso tem escrito, né? Então, aí ela já sabe. Então, assim, ela tenta não deixar isso acontecer muito. Então, ela vai tomando os remédios para prolongar a vida. Exato. E aí, ela Qualidade. explica isso. Ela explica para aquele que está iniciando, Olha falando, só. ó, eu cheguei até aqui. Você pode. Você pode chegar Olha até aqui. só. Fantástico, olha só. E aí, a gente tenta olhar para a mãe, colocar a mãe de outros deficientes junto, falando assim, Mostrar ó, isso, né? minha filha... Ela fala, a mãe da Evelyn chega e fala, ó, minha filha, ela é o alicerce da minha casa. Olha só. Ela fez o quê? Ela ganhou a Paralímpica, então quando você ganha uma medalha paralímpica independente, você ganha o dinheiro do governo. Ela pegou esse dinheiro, desmanchou a casa dela, porque não era acessível, e montou outra. Puxa Olha que vida. legal. Você Então, vê? assim, aí ela, se você vê, você coloca e você fala assim, todos querem isso. Claro. Porque você coloca como eu não sou aquela pessoa para a sociedade que eu não sirvo para nada. Exatamente. Aí, se alguém chegar e falar isso, fala assim, não, filho, Eu preciso ter a liberdade para provar. você acha que eu não sirvo. Exato. E é legal, viu, Raquel? A sirvo. gente estava conversando até um pouco antes, né, Márcia? A ideia de correr o risco, né? De estar exposto ao risco, que é o tema principal nosso, né? O antifrágil. O frágil, toda vez que ele é submetido ao estresse, ele não suporta, ele quebra. É o frágil, né? O resiliente, ele suporta o estresse, mas não cresce nem Fica quebra. ali, né? E o antifrágil cresce cada vez que é submetido ao estresse. E no fundo, todos nós somos assim, não é? Sim. A gente só é o que é porque passou por problema. Sim, Porque aquele que não passou por problema nenhum, não cresceu sei. nada. continua na né? mesma. E se a pessoa falar, eu nunca tive problema, então se preocupe. Exato. Uma hora vai vir uma e hora você vai não ser- vai conseguir trabalhar É. com isso. Então, se a gente coloca ali na redoma de vidro, se protege muito, tá tirando da pessoa essa possibilidade de passar pelo problema para ter que superar, né? Mas assim, Exatamente. Não é? até quebrar Perfeito. isso, Eu demora um imagino. pouco. Eu imagino, porque é a própria insegurança dos pais, até né? quebrar isso demora Que vem. um Como pouquinho. fazer Assim. isso, né? Exatamente. A gente fica praticamente um ano e meio tentando Olha aí. mostrar. Conseguir Isso. convencer Convencer. convencer essa... Convencer. Olha só. Pai é muito mais fácil. Tá. O homem é mais fácil ser convencido. Tá. Porque o homem, literalmente, ele sai para trabalhar e ele quer ver o seu filho fazendo a mesma coisa. Tá. Mas quando é uma mãe, Aham. A proteção é maior. a proteção é um pouco maior. É, mas tem como que eu posso dizer? Um racional por trás. Olha que interessante isso. Agora, como psicanalista Sim. falando, o pai, ele prepara a criança para o externo.
Tem até antes tinha, embora agora tenha ainda, algumas pessoas fazem aquela festa de 15 anos. Da onde vem isso? É o pai que preparava a filha para dizer, está pronta para a sociedade, para casar, para ter sua vida. Tudo tem um porquê. E a mãe é proteção. Você nunca vai ver uma mãe, raras as exceções, que pega a criança e joga para cima. Isso é coisa de pai. O pai joga para o mundo, a mãe segura. Mas uma coisa bem interessante, Raquel, na hora que você estava falando, que eu acho que faz muito sentido, nada vai acontecer com meu filho se você não deixar que as coisas aconteçam. Então, se nada acontece com meu filho, nada vai acontecer com ele. Olha que interessante. E aí a gente coloca nem bom, muito... nem ruim, né? Nem bom, nem ruim. A gente coloca muito isso. Porque a gente chega assim e fala assim, tá, na escola, ele tá ali na escola, sem a senhora. Como que ele vai se proteger de um aluno? Como ele vai poder chegar e falar pro aluno, não, você tá falando tá errado. Não é isso. Como? Se você não tenta ensinar ele que tem outras pessoas. E não tem pessoas sempre boas. Exato. No caminho tem boas e ruins. Isso mesmo. Sempre. Tudo. Faz a gente crescer, né? E você consegue... assim, com os bons, é legal você estar ali. Aprende com eles, né? Exato. Agora, com o ruim, você tem um aprendizado muito melhor e muito maior. Porque você tem que... Fora você mostrar por essa pessoa ruim que você é melhor do que ele... Claro. Você tem que chegar e falar assim, não, filho... Demanda tem. É você que tá aí. Eu tô aqui, ó. Ali eu é a tô maior com a cadeirinha dificuldade, passando né? na sua frente. Exatamente. Então... E hoje, se você pudesse extrair aquilo que você aprendeu, que é aquela magia, aquele diamante, trabalhando nessa área, Raquel, conta um pouco pra gente. Quando eu entrei, é uma coisa meio assustador, né? Porque assim, eu conhecia deficiente auditivo. Porque a minha mãe, a família da minha mãe, tem uma deficiência auditiva. Então, eu conhecia deficiente auditivo. Consigo ler lábios, porque minha tia é dos 2 ouvidos. Então, ela ensinava a gente desde pequena, Perfeito. Vamos aprender aqui com a tia. Então, eu sabia dessa deficiência, eu sabia que existia essa. As outras eu não sabia, porque eu não via. Claro. Até porque as mães colocam a família nessa redoma, então você acaba não conhecendo. Há 20 anos atrás, você não via. Não. Aí, quando eu entrei na faculdade, o meu professor, o Ronaldo, que é o gestor do SESI Paralímpico, ele chegou e falou assim, olha, eu preciso de voluntários para trabalhar. Não era para receber. Aí dá aquele negócio de uma flor. Não, vocês vão trabalhar com esporte, vocês vão viajar, vocês vão conhecer outros lugares. Não. Isso a gente faz mesmo. Essa é a parte maravilhosa para chamar as pessoas. Exatamente. E aí ele chegou e falou, preciso de treinadores e preciso de gente para me ajudar. E eu não consigo fazer sozinho. Ninguém consegue trabalhar sozinho. Claro. E aí eu falei, eu vou. Aí as meninas, eu vou porque ele foi meu professor de vôlei na época da escola. Falei, não foi nada meu não, mas eu vou. Gostei dele, achei ele bacana. E fui. De uma sala de 60, 4 levantaram a mão. Olha só. E dos 4, 2 continuam com ele, que sou eu e mais uma menina. Puxa. E os outros foram para outras áreas que queriam. Foram para a educação, um virou diretor, outra está tentando fazer também, ser diretora de escola. Tal. Então, acabaram fazendo isso. E eu era uma pessoa assim... Não que eu não dava valor, mas eu achava tudo muito fácil. Minha mãe não era uma pessoa de me mostrar que era fácil, ela sempre colocou umas dificuldades na minha vida para falar, o mundo não é essa. Eu sou filha única, mas o mundo não é assim. Perfeito. E o meu pai sempre, meu bebê, né? Minha filha. Protegia. A filha do papai. E aí, meu pai falava... Aí minha mãe falou, não, ela vai ser voluntária, ela vai trabalhar com eles, ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que saber que educação física não era só a escola ou a academia, que era na nossa época que a gente tinha. Pensava, né? Perfeito. E ela queria que eu fosse fisioterapeuta. E quando eu falei que eu podia trabalhar com educação física e com deficientes... Perfeito. Encaixou tudo. Aí eu fui. Aí, assim, primeiramente é o susto,
porque você não conhece. Segundo, é o que eu vou fazer com eles. Nós estávamos falando daqui. Terceiro, desci pro banheiro e fui chorar. Como eu vou fazer, né? Exato, o que eu sei se eu vou cheguei e fazer falei assim, certo? gente... Como eu vou ajudar, Primeiro né? a gente ficou com severos, então assim, você olha, você fala... Uns não mexem, outros mexem. E aí? Como eu posso ajudar, né? Perfeito. Eu cheguei e falei... Aí eu cheguei no professor, no Ronaldo, falei assim, eu não sei se eu vou conseguir, não. Ele falou, vai, claro que vai. Como não? Você nasceu pra isso. Exato. É porque você também tem isso, sabia? Você tem, né? A gente tava falando tava disso. falando essa magia. Você tem uma Essa energia assim energia, mesmo que Exatamente, ele olhou pra mim e falou assim, você não. tem um diferencial pra isso mesmo, meu. Obrigada. É verdade. Nós A gente estávamos fala falando. muito também sobre uma técnica, não sei se você já ouviu falar por esse termo, que é a técnica de calibração. Na programação neurolinguística, na PNL, a calibração é a gente poder olhar o rosto das pessoas e entender, fazer aquela leitura Exato. do que as palavras não estão dizendo, mas o corpo diz. E isso é um negócio muito, sabe, sensível. E você tem isso apurado, né? Você consegue entender o que está passando na mente deles, no dia a dia deles, sem muita comunicação Sim, verbal. Você é. consegue ver eles e entender isso, É né? que a gente tem que ter, pelo menos, olhar Aham. pro deficiente ou pra pessoa. Aham. Eles não conseguem falar, mas eles conseguem se expressar. Isso. Então, na expressão, você fala, hoje ele não tá bem, não? Olha aí. Então, mas é porque você tem isso Essa apurado, né? sensibilidade. Você tem esse Tem essa seu já. Aí chegam, essa já falam, técnica apurada. você não tá bem não, né? Então fica ali um pouquinho conversando, fica só olhando. Hoje você não faz nenhuma atividade, porque não adianta, você não vai estar bem para fazer. Não é o teu dia hoje, É. vai no Tá seu tudo bem. limite. Ou chega no meio do que legal. treino, você vê que a pessoa não tá Não tá indo, mais. você fala assim, ó, descansa, vamos tomar um café? Vamos fazer Perfeito. Que a hora legal. da nossa distração? Perfeito. Olha que Vamos legal. Então já sair. vai mais uma habilidade que ela tem que ter, né? De saber Isso esse mesmo. momento, né? Que hora eu tenho que parar de exigir Vamos dele. é. Embora é atleta e tá Sim. competindo, mas você tem que ter esse. A semana. limite, né? Entender Porque qual é o senão, limite, né? você acaba se estressando. Claro, porque você quer exigir. Porque você Você quer quer que mais, a né? pessoa esteja bem para fazer aquilo. Já fui assim. Aham, eu já cobrei mais. Eu já fui de cobrar muito, porque eu achava assim, não é possível. Quero mais, Não é possível que Mas não que legal, vai. você acreditando neles, né? Eu acho que isso é muito incrível. Aí teve uma hora Mesmo eu falei querendo cobrar assim, mais, né? eu cheguei e falei, não é eu quero possível. mais dele. Não pode ser que não vai. Como que chega lá, não consegue ganhar a medalha de ouro? Ou como chegar lá, você vai no... Você podia estar no ouro, você está no bronze. Exato. E aí a gente fala, quando eu falo assim, quando você está no bronze, é a medalha mais difícil que você tem. Olha Porque lá, você superar. tem que superar a sua derrota. Acabou de Exato. perder. E de repente é logo em seguida. É verdade. Não é por outro dia, não é para daqui um mês. Acabou de perder e tem que Você ganhar pra conseguir chegar bronze, e falar pelo assim, menos. filhinho, muda a chavinha aí, porque Já você que vai eu ter que ir perdi- agora estar na medalha de bronze. Troca o foco. E o bronze é um ouro para você nesse exato momento. Certeza. E como que você age, Raquel, para trabalhar nessa motivação? Porque a gente trabalha muito com líderes e a gente sabe que um dos grandes papéis do líder é você extrair o melhor do outro, mesmo quando ele não entende que ele tem esse melhor. Olha só que interessante. E é exatamente esse ponto que você está dizendo, né? Muitas vezes ele não está reconhecendo esse potencial nele. Exatamente. Como que você faz para extrair esse melhor? Assim, a gente tenta colocar e mostrar para eles, até nessa parte de derrotas. Porque não é sempre que você ganha até medalha de bronze. Você é Isso. derrotado Agora por outra um vai outro. perder. Tudo bem, faz parte, né? Alguém tem que Exatamente. ganhar, né? Essa hora alguém tem que estar ali, que senão Isso se aí. for todo mundo ganhar, não precisa não ter dá. competição. Exatamente. E aí a gente chega, a única coisa que eu falo muito, eu falo assim, ó, às vezes não foi a técnica, não foi técnica, porque você tem técnica, Perfeito. né? Você treina para ter isso, então você tem uma Sabe técnica. fazer. Você Sim. sabe direcionar, você sabe colocar. Você colocou um bloco, a gente sempre coloca um bloco, um saco de batata, alguma coisa que ele entenda do que está falando. Acima do que você sabe. Perfeito. Olha, Então, assim, se você colocar tudo que você sabe, você vai conseguir chegar Olha em aí. qualquer outro lugar. Até acima do que você acha que você poderia chegar. perfeito. Agora, se você colocar
que o adversário seu treinou mais do que eu, o meu adversário tem mais tempo de bocha ou de qualquer outra modalidade do que eu, o meu adversário sabe mais do que eu porque eu tô há mais tempo, mas ele estuda. Exato. Tem uns que faz faculdade. Então, assim, meu adversário faz faculdade, eu parei na escola e para mim estava ótimo. Perfeito. Então, assim, se você colocar sempre a pessoa ser melhor que você, Exatamente. você não vai para lugar nenhum. Desculpa. Fantástico. Eu falo para ele assim, olha... É o que tua mente acreditar. Eu chego, Se eu você falo... acreditar que o outro é melhor que você, ele é melhor ele que vai você. ser melhor que você. É uma Você já verdade. colocou, Você você já que- entregou e É uma verdade você já absoluta. entregou a medalha para ele. Não precisa você jogar. Tá na tua Pra que mente, você né? Não é entrar? no jogo em si. Pra que você vai entrar se você vai fazer uma bola boa e você já sabe que o cara vai tirar a sua bola e vai fazer uma bola melhor que a sua? Olha, a autoconfiança. A gente fala que uma Tem que ser das trabalhado, bases, né? Uma das bases para qualquer coisa. Se você acredita que você pode, você está certo. Henry Ford falava isso. Se você acredita que você pode, você está certo, você pode. Se você acredita que você não pode, você também está certo, você tá não sempre pode. certo. A única diferença é você entrar em quadra já acreditando que ganhou, que perdeu. E se você não trabalha com você mesmo, a maior parte das vezes o maior competidor não é nem o outro. E você ser sou super, e eu, você né? achar que você é superior Olha ao aí. outro, também não dá. Também não é bom, né? É esse Perde também, né? meio Perde, Perde do porque mesmo você jeito. acha que você Arrogância. você acha Não que preciso você é nem fazer meu superior máximo, ao né? outro. Exato. Já ganhei. Fulano Já ganhei, sempre começou perde, né? agora. Olha. Pra que eu vou fazer? Eu não vou dar o meu melhor. Perfeito. Só que Aí, não vou dar meu melhor. ele vai dar o melhor. O outro não tá pensando Ele nisso, não tá né? pensando que você não vai dar o seu melhor. Pra ele, você tá dando o melhor. E ele vai fazer isso. E ele vai querer falar, não, eu tenho Olha que que dar o meu melhor. interessante, né, Eu meu? tenho que dar o meu E melhor. muito legal, Raquel, a gente quando divulgou esse episódio, falou que você ia participar, né? Isso. A gente começou a receber algumas perguntas nas redes sociais. Queria até agradecer as pessoas que mandaram as perguntas pra gente. O Danilo Nunes, Gustavo Sabino, a Bianca Alencar, a Bianca Nunes, a Priscila Gonzaga. Então, recebemos várias perguntas com dúvidas dessas Sim. pessoas Fantástico. sobre como interagir nesse assunto. E aí eu queria te fazer algumas delas. Pode fazer. Vamos lá. passar algumas Vamos lá. importantes, ó. Isso mesmo. Tem Por uma aqui exemplo, também. olha essa pergunta, ó. Como preparar a liderança para receber um colaborador especial, um colaborador diverso? Como podemos preparar a liderança para esse? Ó, primeiro é você mostrar para ele que você não está querendo colocar nenhum empecilho ou nada de obstáculo para ele. Perfeito. Então, assim, se você colocar para ele chegar pro decente e falar assim, ó, você pode fazer isso. Você tem que acreditar que você pode. Tá. Junto com o pai e com mãe. Que Tá. sempre vai estar junto com o pai e Perfeito. com mãe. Nunca vão estar sozinhos te procurando. Tá. Sempre vai estar com alguém da família. Que Sempre é pai ou mãe, ou pai, mãe e irmão, ou pai, mãe e vó, ou vó. Sempre vai ter um Alguém pai ou da família. da família. Tá. Sempre. Sempre vai ter. Então, você tem que deixar bem claro para eles que ali é um ambiente onde ele vai estar seguro, mas ele pode sofrer algumas coisas. Tá. Mas ele vai estar seguro e vai estar tanto seguro porque você vai estar ali Claro. para falar apoiar. para ele e falar, ó, ou fulano que falou alguma coisa, tá errado o que você tá falando aí, não tá certo. Ó, ou ele chegar e você fala para ele, pode falar o que você pensa, porque ele é um ser pensante, Perfeito. né? Exato. Ele só às vezes está com um tablet para escrever para você, tá com uma prancheta com o alfabeto para Poder se apontar comunicar. o dedo com você, então assim, Tem a forma quando de chega, comunicação. a mãe sempre gosta de passar, né? Claro. É meu filho, mas sou eu que Aham. respondo. É você deixar e falar assim, não, mãe, pode deixar, ele pode falar, Exato. ele pode escrever, eu vou tentar ter a minha dificuldade para entender. Se eu precisar, eu falo para a senhora pode falar o que ele falou, ou dizer Você o que ele tenta está dar essa dizendo autonomia para ele. pra Porque ele. se você não der e ele aparecer sem pai e mãe, ele não vai ter nenhuma autonomia para falar com Claro. você. Ele vai esperar Exato. alguém que seja a voz. E ó, ele pode ser a voz. Tem uns que têm voz e não fala porque acho que não, tenho vergonha ou alguém não vai me entender. Perfeito. Aí eu falo, repete 5, 6, 7, Até 10, fazer. 15. Olha lá.
vai devagar, soletra, se você sabe soletrar, a pessoa vai juntar e vai te entender. É a convivência que vai fazer você entender melhor. Desafiar, né? E uma dúvida, assim, pensando em questão de compensação, né? A gente estava falando, por exemplo, uma deficiência física. Sim. De repente a pessoa tem um problema com a mão ou com o braço, ela acaba compensando de outra forma, que fica tão bom daquela outra forma, mesmo. que é quase que nem se fizesse falta. Sim. A gente tem até amigos que de repente não tem um braço e ele joga videogame com uma mão E vai tão que bem bonito. quanto se tivesse as duas. Exatamente. Exato. Compensa, né? E na Compensa. mental, tem alguma compensação também? Ou aí mais difícil? É ou mais tem algum talento, talvez, ali dentro, que por ele ter aquela deficiência, ele tem um outro talento? Como é isso? Assim, o mental Né? é um pouquinho bom. mais complicado. Tá. Até porque eles, assim, é muito difícil ter alguma coisa que ajude a ele a ter esse processo, ou você fazer alguma coisa que esse mental dá uma circulada, sabe? Tá. Assim, ler um livro, Aham. Tá. Perfeito. alguns conseguem, alguns não. Tá. Então, o que a gente sempre fala, vocês têm celular? Mesmo que não tenha a mão, mexe com a cabeça. Tá. Passa a página com a cabeça. A maioria nossa, às vezes, tem um capacete para digitar, para desenhar, para fazer as coisas. Tal. Fala, você consegue fazer tudo isso. Então, por que você não consegue ajudar um pouquinho a sua mente? E aí? Aí eu falo, se você consegue, desenhe alguma coisa. Fantástico. Né? Ou se você faz alguma coisa que tire você um pouco da modalidade, porque você não pode viver 24 horas, que senão você pira. E você tem que ter um hobby. Eu pergunto, qual que é o seu hobby? É ler? Então, lê. É escutar uma música, Perfeito. é saber... Estimular a mente deles mesmo, isso né? mesmo. Porque na hora que você estimula isso, você vai conversar com ele, ou Tem uma falar baita inteligência. qualquer outra modalidade, ele consegue colocar o que ele estava escutando, Perfeito. entendendo, lendo, como uma coisa de assim, isso daí eu vi no livro lá, professora, será que eu Olha aí. consigo? Falei, tenta. E Aí você tem que tentar estimular essa parte. fantástico. A tecnologia vem ajudando Ajuda. muito, Raquel. É. Eu vejo Facilitou? que facilitou. Facilitou. Para os deficientes visuais, facilitou mais. Aham. Porque tem uma lupa que você pode passar no celular, que ela lê. Ai, que Então, olha só. assim, ele tem um livro auditivo Legal. muito bom. Então, qualquer coisa que você passa, Aham. os celulares mais novos, né? Já tem. Já tem isso. Então, assim, Olha que legal. os que conseguem, você pode ampliar muito mais a letra do celular para você enxergar. Você tem até lupa no celular que Olha você aí. pode pôr. E aí, se você coloca a lupa e para você ouvir, o celular vai te ajudar. Perfeito. Então, assim, tem bastante coisa que está ajudando. Fantástico. É só você saber Claro, e usar buscar, da né? maneira certa. Escolher as melhores ferramentas, Exato. né? Eu acho que é ir buscar, né? É. Acima de tudo, né? Tentar trazer o que melhor pode ajudar, Melhor, né? E uma coisa que nós estamos falando aqui no bastidor também, Raquel, que foi uma dúvida bem interessante, as pessoas têm medo de errar. Né? Isso. Principalmente em lidar, né, com pessoas que Isso. têm, que são Sim, especiais, sim. né? Então, como tirar esse medo das pessoas? A gente estava aqui falando, né? E se errar, o que fazer para corrigir o erro? A gente, assim, eu falo porque eu trabalho Claro. com mais sets, Aham. né? Tá. Cada um... É uma equipe. A gente tenta... Como eu sou a principal, por estar mais tempo, e eles estão... Tem alguns que, igual a Carol, começou comigo, né? E aí... Só que os outros não. Então, a gente tenta sentar e explicar o que a gente passa e o que a gente vê. Então, assim, quando a gente tem essa parte do erro, do medo de errar, Isso. eu não posso errar. Ai, que é. Eu sou deficiente, eu não posso errar. Eu já vim deficiente e já acham que é Olha aí. errado. E se eu errar, vai ser pior. Olha aí. Aí eu chego, eu falo, se você consegue errar, é porque um dia você acertou. Perfeito. Tá. E esse erro veio para te mostrar que
tem outra forma de você acertar. Mas uma dúvida, você está falando mais focado na modalidade. Na pessoa, né? Que tem É. Eu não sei se ela entendeu a pergunta da Márcia, né? A minha preocupação é mais do outro. Então, por exemplo, nós, né? o Por outro exemplo, as chega, pessoas entendi. que trabalham com você, elas têm o medo de errar com relação Tem, à tratativa. Porque, com- por exemplo, com nossos eles, clientes, sabe? né, nosso Tem. dia a dia, ele está Tem. muito na indústria, né? Sim, Nós trabalhamos na sim, indústria e tal. Então, sim. por exemplo, se a gente quer trazer alguém Aham, especial para dentro da isso. empresa. Como a gente Mas e o lida? medo de errar, de falar uma coisa que não pode? Ó, o que Como eu, a gente o que eu, pode- assim, o que a gente que pode eu fazer aprendi, para melhorar? o que eu aprendi com eles, Perfeito. eles na hora Eles mesmo? no eles, não, Certo. você não pode ter diferença de fala. Perfeito. Se você gente fala tava com falando. ela de um jeito, por Isso que mesmo. comigo você vai falar Isso de aí. outro? Olha só. Exato. Qual que é a diferença entre Por eu que, e que ela? eu está tratando diferente? Por que Perfeito. comigo, assim, Nossa. chega, alguém chega, você fala assim, a outra fala, vai querer água? Beleza. Não, quero. Com ele, você já vem com um copo de água. Exato. Olha Entendi. aí. Ele não quer isso. Se ele não quer água, Você tem que falar igual com qualquer outro. você quer água também? Você quer água? Eu vou buscar água. Você vai querer Isso água? mesmo. Aí vem com a marmita. Você quer que esquenta a sua marmita? Você quer que eu faça alguma coisa? Perfeito. Ou você vai pro carro, você vai para algum lugar, Perfeito. você chega, você fala, você tá indo? Tá querendo companhia? Isso Ou você tá mesmo. esperando alguém? Ah, vambora, eu vou junto. Ah, não, eu tô esperando fulano. Ah, então tá bom, beleza, até amanhã. Que legal, né? Então é mais simples. Exato. Não, mas É exato. tratar o mais natural possível, o mais normal. Porque assim, Exato. quando começou, eu tinha. O Ronaldo chegava pra mim e falava, é igual. Eu falei, Ronaldo, eu não consigo. Esse é o medo. Eu não O que que eu vou consigo. fazer? A gente quer ajudar, mas Só como, que né? na hora que a gente um dia tava com o Maurício, que era um atleta amputado, e a gente sempre brincava com ele, ô amputado, amputado. Quando ele não escutava que a gente estava chamando Maurício. Porque para ele a amputação já era Claro. quase um apelido. Aham. Nem ligava. Não. Aí chegou uma hora que a gente passou na rua, o Ronaldo, Maurício, Maurício, ó, Não nem precisa. tchum. Aí ele olhou e falou assim, agora ele vai me ouvir, ô amputado. Aí na hora ele... Aí ele virou assim e falou, o que, professor? Aí eu olhei assim, eu falei, Ronaldo, ele falou, ele ele não se vê isso como uma coisa ruim. Claro, exato. Então, se você chama ele de amputado, você está chamando ele de... Perfeito. Ô, maravilha, Normal. normal, tranquilo. Pra quê? Normal. Normal. Quanto mais Exato. normal, melhor, né? E aí, quando Isso você chega, mesmo. igual, a gente às vezes vê os deficientes visual querendo atravessar ou esperando alguém. A pessoa já pega e já fala, né, acho que ele quer atravessar e vai embora. Aham. E aí ele fica Só ali, ele tá. fala, eu queria voltar para onde eu tava. Me devolve lá. Será que dá para você me levar de volta? Me Porque eu devolve. não queria Eu atravessar. tenho os meus próprios desejos, É. né? Ou eu Exato. chamei o Uber, só que eu tô Você pegou e levou atravessando pro e outro é lado. isso. Exato. Será que você perguntou para mim quais são os meus desejos? E um outro ponto que levou a um baita de um raciocínio. Antes também, a gente fica aqui fazendo sempre o nosso esquenta, né? E uma das coisas que o Vini estava falando, que quando ele era pequeno, ele tinha o cabelo vermelho, né? E o pezinho torto. Pé torto. E o que as crianças fazem? Elas chamam a atenção realmente, né? Chama. E isso me deixava muito nervoso. Deixava nervoso por quê? Porque aí, quanto mais você fala, mais a criança vai ficar nervosa. É. E é interessante por quê? Porque eu não quero ser diferente. E quando eu sou diferente, isto me deixa realmente triste em alguns momentos. Então, o que você falou, Raquel, vem tudo a casar com aquilo que nós estamos falando. Eu não sou diferente. Eu quero ser tratado exatamente com o respeito que você trata qualquer outra a pessoa. gente lá no SESI, Fantástico, porque é isso a gente mesmo. tem a turma das escolinhas, 7 anos, esses Sim. novinhos que vão entrando. Então, eles conhecem todas as modalidades paralímpicas. E eles passam pela bocha. Tá. Então, eles olham e falam, o carrinho, Ah, ó, não sei o quê. Aí a gente brinca, ó, é um carrinho, mas esse carrinho você não pode ficar tocando, você não pode ficar colocando a mão no joystick porque a pessoa pode cair. Isso daqui é um complemento do corpo dele. perfeito. Então, assim, eu pego no seu braço e te levo? Não, professora. Então, você não pode ficar pegando na cadeira de roda e ficar achando que você é um carrinho, que não é o seu carrinho, é o carrinho dele, que é o complemento do corpo dele.
E aí, quando chega assim, Legal. o pai ainda brinca assim, você ajudou fulano? Ele falou, não, pai, só se ele me pediu. Olha aí. Ele não me pediu, então tava de boa. Não pode fazer isso. Olha só, já entendem, né? Aí a gente olha assim, Já a gente fala, entendem. nossa, ó, a evolução. Olha só. E uma dúvida, Carol, esse pessoal que você tem, né, esses atletas que vocês têm no SESI, eles hoje podem sobreviver só do esporte? Eles recebem por aquilo? Ou eles têm que ter um outro trabalho? Como é? Como funciona? A bocha em si, todos, assim, nem todos, mas a maioria ali recebe uma bolsa do governo, Que legal. que é o do Ministério do Esporte, que é a Bolsa Atleta, que são só os 3 primeiros. Então, assim, se você vai para uma competição que você recebeu uma medalha, você já tem um valor. Tá. Né? Então, você recebe isso durante um ano. Que às vezes é um pouquinho mais que um salário mínimo. Se receber um dos 3 primeiros lugares. É. Tem que ser um vencedor. Tem que ser um dos 3. Caramba! E aí, o SESI tem a CLT. Até porque você tem que ter essa lei, que você tem que ter os deficientes complementando dentro da empresa. Isso aí. Então, aí, essa lei, o SESI conseguiu colocar como esporte. Então, assim, eles conseguiram estar sendo funcionários do SESI, mas trabalhando no esporte. Então, eles trabalham dentro da empresa, mostrando o nome da empresa como esporte. Sim, Perfeito. patrocinado, alguma coisa. Como se fosse Eles não dizem que é patrocínio porque é CLT, né? Carteira assinada. Paga, você tem exato. todo, Mas você tem todo tem o compromisso. trâmite que um funcionário da empresa Entendi. tem. Vira um funcionário. Você vira um funcionário da funcionário. empresa, Que só que legal. um funcionário do esporte. Que legal. Olha que interessante. A Júlio Simões também tem isso, Maravilhoso. né? Que Com umas legal. pessoas, só que da Júlio Simões você é auxiliar de programa. Então, assim, você é um programador da empresa. Então, você tem que levar o nome, tem que colocar nas redes sociais, tem que fazer essa parte de divulgação. Você é atleta divulgador. Olha aí. Perfeito. E aí, eles recebem isso. Tá. Né? Então, assim, alguns têm Júlio e tem o SESI, outros têm Júlio, SESI e mais? Ministério. E quem é atleta paralímpico, ganhou medalha, a Evelyn ou qualquer outro atleta que tenha, tem Bolsa Pódio, que é variado. Dependendo. E aí você vê, eles ganham mais do que, sei lá, tem uns que tiram 30 mil por mês. Olha só que legal. Tem outros que tiram 15, vivem disso, entendeu? Aí, então, às vezes é isso que a gente fala, né? Que é a pessoa sempre tem a oportunidade. Isso E aí. você agarra. Se você agarrar, Isso você aí. pode ter isso Falou, aí. em algumas casas, eles vão ser a referência daquela referência casa. da Né? Eles vão casa. ser os mantenedores, né, da Referência. casa. Referência. Tudo depende da liberdade que começa dentro de casa. Correu risco, né? Exato, de eu permitir que ele tenha essa liberdade, ele ou ela tenha essa liberdade. E tem uma pergunta que nós recebemos aqui do Danilo, muito bacana, que vem muito em linha com o que a gente está falando. Ele fala, como em meio a tantas dificuldades, desde a limitação físicas, né, Raquel, que eles têm, preconceito, pressão psicológica individual de cada um, como você consegue mentorar, capacitar e tornar essas pessoas vitoriosas, fazer com que elas acreditem nos seus sonhos e que por muitas vezes até dar esse propósito de vida. Como é isso, Raquel? Conta pra gente. Para mim, é a maior gratificação que a gente tem. Eu imagino. Né? Assim, você vê uma pessoa que a família chega... A família mesmo às vezes fala, olha, meu filho não vai fazer. Meu filho não dá. Ele não mexe. Como que você vem falar para mim que ele é um atleta? Olha. Aí você chega e você fala, não, ele é. Ele vai conseguir. É só a senhora deixar. A senhora vai deixar? A senhora vai abrir a porta? Posso entrar? Estou pedindo licença. Isso. E aí você mostra para ela a primeira medalha é o auge, né? Não importa qual, mas para a família já é um nossa. Claro. Que acreditava que ele não era nada, né? E pra gente é melhor, né? Porque assim, você olha, você fala assim, ó um potencial aí, ó um futuro. Perfeito. Porque esses que a gente tem, que tá na iniciação de 8, 15, 16, adolescente, que também não é fácil, porque passa por um processo de adolescência
acha que é um pouco pior do que a gente, Olha. né? Porque para eles eu não vou namorar, não vou ter filho, eu não vou fazer, eu não vou ter minha família, como que eu vou fazer? Ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me gosta. Sim. A fase O adolescente. A fase do adolescente, ninguém. isso mesmo. E aí a gente tenta mostrar que não é assim, Claro. né? Se você consegue tá numa coisa, você vai conseguir as outras coisas, mas é você querer. Não adianta você querer uma... Perfeito. Isso até acho que para qualquer pessoa. Você não vai querer uma mãe. Você quer uma mulher. Você não quer um pai. Você quer um marido. Sim. Então, não adianta. Acho que é para tudo. E para eles também. A gente tenta deixar o mais forma normal possível. A gente sabe que o normal, às vezes, não é normal, mas a gente tenta deixar o mais normal. E você prestar atenção, ver que esse atleta, que é o normal, tá com uma vitória, ou nem sempre é vitória, mas está ali, mostrando que ele está querendo estar ali, ou o deficiente chegando e colocando alguma ideia que a gente nunca tinha pensado. E ele que vem com essa Ele chegou com essa ideia falando, por que vocês não fizeram assim? Para facilitar. Aí você olha e você coisa, fala, né? como assim? Aí falou, pô, é mais fácil, ó. Olha aí. Por que você não fez desse jeito? Por que você não colocou um negócio aqui pra gente segurar, que a gente não precisa de você para empurrar? Olha. Porque eles vão criando cada vez mais uma liberdade, né? Que eles vão uma colocando, independência. eles querem Muito isso. Bom. Então aí quando você chega, você fala assim, aí você chega no gestor, você fala, Claro. olha, eu acho que devia ter colocado uma barra ali do lado. Porque seria bom. Eu Aí sinto. Aí eu falo assim, como? Eu falei, não, é que fulano, é que o Anderson, que é qualquer outro atleta chegou Claro. e falou assim, eu acho que se colocasse uma barra aqui, professora, seria bom, hein? Tá. Eu acho que se colocasse uma rampa aqui, a gente Perfeito. conseguiria entrar sem precisar que a senhora ficasse esperando a gente ali na porta para tentar ajudar. Perfeito, Raquel. Ouvir mais, É. né? Bem que eu escrevi. Eu não nem tinha visto. Porque quando a gente... O SESI, de Suzano, é tudo plano. Mas tem as suas... Exato, olha aqui. Suas, né? Sim, limitações. uma hora ou outra. Então, tem uma hora que vocês têm que chegar e a pessoa pede ajuda. Que interessante, né? E aí chega e fala assim, por que você não pôs uma rampinha aqui? Porque onde eu passo, Sim. cadeirante, passa uma pessoa dita normal, que é né? Que é a fala, passa um obeso, passa uma criança, Sim. passa mais gente, Senhores. passa senhores, passa pessoas com muleta, passa tudo. Isso mesmo. Aí a gente parou assim, aí chega lá na manutenção, chega no gestor e fala, olha, a gente precisa de uma rampa. Perfeito. Eu acho que a gente precisa de um lugar ali que seja acessível para eles entrar, porque tá difícil, a gente tem que ficar esperando. Aí é assim, é o que a gente fala, né? Onde passa uma cadeira de roda, passa qualquer pessoa. Então, O mais difícil não- conseguiu, né? Exato. o mais difícil passou, Interessante. Exato. todo mundo passa. E bem legal, né, Márcia? Quando ela traz, por exemplo, você traz a ideia de não tratar eles de forma diferente, mesmo. ouvir cada vez mais o que eles têm a dizer, né? Então, Porque isso na hora são que... dicas para o líder, vamos dizer assim, Exatamente. né? Agora, e para aquela pessoa especial que está entrando na empresa, como a gente pode pedir para ele ou orientar ele de ele facilitar essa integração? Perfeito. Porque já que é uma integração, são as duas Sim. partes, né? Sim. Então o líder vai ouvir mais ele, vai tratar de forma cada vez mais natural. E para essa pessoa especial, que dica a gente poderia dar para ele facilitar esse começo dentro da empresa? É deixar ele aberto para ele ter a fala. Perfeito. Porque às vezes, quando você é líder, Certo. né? Ou você é o gestor, ou qualquer outra função maior, você acaba não ouvindo o de baixo. Né? Pra que eu vou ouvir Já vou com as fulano? definições, né, do que Por é. que eu vou ouvir ciclano, Eu sei o sendo que é melhor, sendo né? que eu tenho uma ideia melhor? Olha aí. Ah, E aí, quando você chega no deficiente ou em qualquer outro... A gente está falando da deficiência, né? Você Isso. chega no deficiente e você fala assim, o que é melhor para você aqui dentro?
o que é bom para você aqui dentro. Perfeito. Como ficaria Porque, melhor? assim, O que eu posso porque, fazer assim, para melhorar? Onde, assim, eu falo porque tem umas lojas em Mogi que tem essas partes que não tem a rampa, não tem. E tem uma atleta, Dani, que é daqui de Mogi. Ela foi tentar comprar uma roupa para uma recém-nascida numa loja. E a mulher teve que atender ela na rua, praticamente na calçada. Puxa vida. Porque não tinha, e você não tem espaço para entrar na loja. Claro. Eu ando muito com eles, eu não tenho problema com isso, não. Eu vou abrindo espaço na loja, eu vou levando, a mulher vai olhando para minha cara, passar. eu falo, ela precisa comprar, viu, moça? Ela também é cliente, ela vai entrar. E aí a gente tenta fazer de uma forma mais tranquila, para também não assustar a dona da loja daqui a pouco falar, você pode se retirar, por favor? E aí a gente tenta fazer de uma forma mais tranquila, porque assim, eu quero lá fora falando, eu quero aquela roupa de lã, só que a pessoa não sabe qual que é. Então, aí se você perguntar, é um exemplo, né? Mas se você perguntar para o deficiente na empresa, falando para ele assim, aqui, qual que é a melhor forma? Perfeito. Igual. Como você vai render melhor? No SESI, a gente tem um auxiliar, o Alcides, o Barão, que ele gosta de ser chamado de Barão. Ele tem uma displasia, é um anão, só que ele fala que não é. É uma displasia. Eu falo, tá bom. Falei, é o nome da sua deficiência, né? Então tá bom. E aí, ele era atleta e teve uma inegibilidade na competição. Então, ele não podia mais competir. Porque todos passam por uma classificação funcional, que é onde você tem a sua funcionalidade. Perfeito. Então, eles medem toda a sua funcionalidade. É uma classificação? Isso. Médico, fisioterapeuta e educador físico. Tá. Tudo junto, uma equipe junta desses três, para fazer uma avaliação, para ver o grau de força, para ver se você não é pra mais ser forte, justo, né? para você não ser mais na forte que competição. fulano. Então, você tem que ter o mesmo grau de todos que você está competindo. Perfeito. Então, olha, você muito não tem como Não tem você como ganhar fugir. por aí, né? Não. E se você tenta fazer, a gente bota um migué na hora da classificação, na hora do jogo você não vai fazer um migué. Você vai querer jogar. Então, você acaba sendo desclassificado. E ele foi desclassificado internacionalmente. Puxa. A gente estava na Holanda, passou por uma classificação internacional e foi desclassificado. Só que ele tinha 10 anos de classificação no Brasil. Nossa! E aí a gente chegou, ele é atleta do SESI, ligamos pro gestor falando assim, Ronaldo, Barão foi inelegível. Chorando, né, os prantos, porque 10 anos. Claro. Ele falou, não, a gente não pode deixar ele embora. A gente tem que fazer alguma coisa. Falei, então você se vira aí no Brasil, porque daqui 2 dias nós estávamos chegando. Aí ele chegou, conversou com o gestor maior, né, presidente, vice-presidente, quem podia assinar os papéis, falou assim, ele está 10 anos sendo o atleta do SESI, 10 anos levando o nome, a gente não pode virar as costas. Perfeito. Ele virou um funcionário. Olha. Que legal. Trabalhando com a gente, com a Bocha, porque ele virou um funcionário. O Ronaldo falou assim, olha, o Barão vai aceitar, né? Aí, no telefone, eu falei, nossa, tô atendendo daqui. Ai, meu dinheiro. Brinca, né? Meu dinheiro. O Ronaldo fala muito rápido porque tá internacional. Aí ele falou, não, o Barão vai ser CLT, vai ser funcionário e vai ser auxiliar da Bocha. Olha. Falei, como assim? Ele falou, já fechei tudo e ele vai aceitar. Convença ele a aceitar esse negócio. Olha aí. Falei, tá bom. Aí eu falei, Barão, você é funcionário agora, tá? Você não é mais atleta, você é funcionário da Bocha, você virou E auxiliar. ele aceitou? Não, ele chegou, ele ficou com uma cara, eu falei assim, você aceitou, né? Ele não deu nem tempo dele falar, não. Falei, aceitou, Ronaldo, aceitou, Ele balançou gostou. a cabeça aqui. Ele tá achando que gostou. E aí, só que assim, Claro. a gente sabe que você tem que ter toda uma forma, né? Ele vai bater o cartão. Claro. Por ele ser anão e estar numa cadeira, a cadeira não chegava aonde ele batia o Teve que cartão. adequar. Aí a gente abaixou. Onde ele tá, todo mundo passa. É até mais tranquilo, porque você não fica aqui, você passa aqui embaixo. Melhorou pra todos. Melhorou pra você todo vê? mundo. E todo mundo olhou e falou assim, Barão, só foi você entrar pra gente Ficou melhorar bom. a nossa parte, né? Olha que legal, E aí, né? é porque a gente acabou perguntando pra ele, falou, Barão, e aí? Exato. Porque é uma pessoa nova, Claro. a gente não tinha nenhum funcionário deficiente. Sim. Trabalhando na parte esportiva ainda, Olha aí. a gente chegou e falou assim, e aí? E ele já conhecia tudo, já Aí estava na ele chegou e falou 10 assim, anos. 10 anos. meu, é só abaixar aqui, eu bato meu cartão, não preciso Olha. chamar nem o porteiro,
Você vê? Ouvi. Eu vou descer da minha cadeira. Ele fez uma cadeirinha com rodinha. Ele vai dar o treino dele. Olha. Fazendo a parte dele. Aí a gente ficou assim, Barão, e aí, como você vai dar treino na cadeira? Ele falou, não, pô, só eu descer aqui, ó, já fiz uma cadeirinha pra mim aqui, ó. Olha aí. Vou com a rodinha, eu vou pegando meu pezinho aqui, vou colocando e vou E resolve. me locomovo vai. tranquilamente. Olha Aí aí. eu olhei e falei, então tá bom. Perfeito. Que legal, hein? Aí você é o básico, né? Você perguntar, falar, Exato. qual que é a sua necessidade? Exato. E ele vai falar, não, eu só preciso disso aqui. Isso mesmo. Não, eu preciso de mais, ou não preciso de nada, porque não aqui vivo. já tá ótimo e tá tranquilo. E é ver nessa Incrível. perspectiva de desafio, né? E aí você fica assim, e você olha, você fala, o que eu posso reclamar? Exato. E Raquel, chegando, a gente está quase nos minutos. Fê. Passa Passa muito rápido, né? rápido, Raquel, muito rápido. Voa. Falei! Já começou, né? Eu nem comecei a falar. Mas qual a mensagem? Porque nessa história toda a gente entendeu que o sair de casa é um dos maiores desafios. Então, falando com os pais hoje, né, que tem Boa. preciosidades dentro da casa deles, que tem exemplos, né, de vários atletas que trabalham com você, qual a mensagem que você daria para esses pais, em formatos de líderes que a gente entende aqui também, para que eles possam confiar e liberar esses filhos também para ter uma oportunidade? Você falou uma frase tão forte na hora que nós estávamos nos bastidores, né? Para os pais entenderem que eles não são eternos. Sim. E que em alguns momentos os filhos vão ficar sem eles. Sim. E se eles não derem essa oportunidade dos filhos estarem e buscarem essa liberdade, pode ser que na hora que eles tenham que ter, não vai ser uma opção. E aí é muito pior, né? E outra você deu a educação para o seu filho. Exato, confia, né? Você sabe da educação que seu filho tem e que você passou para ele. Perfeito. Se você não confiar nessa educação, o seu filho não vai crescer. Ele não vai ter nada. Perfeito. Porque assim, se você educou, ele cresceu com a sua educação. Você educou com a sua educação. Você deu essa educação. Você ensinou o processo da educação. Então, ele vai saber com essa educação como ele se lidar com qualquer coisa. Fantástico. Porque a educação, você vai estar junto com o respeito. Com você saber o do outro, com você compreender o que o outro precisa. Então, assim, o seu filho, não por ser deficiente, ele não vai saber se ele vai saber. Porque nenhum deles são deficientes intelectuais. Tem algum intelecto. Até os intelectuais entendem o que você está falando. Então, assim, eles têm um intelecto preservado de uma parte. Se você ensinar, até os deficientes intelectuais, se você ensinar para eles o que é certo e o que é errado, ele vai saber o que é certo e o que é errado. Perfeito. Se você ensinar para ele o caminho, esse caminho é certo, esse é errado, ele vai saber. Ele nunca vai por errado. Porque ele sabe que você, mãe, ensinou esse caminho. Mesmo às vezes você não estando presente de corpo, né? Porque a gente fala de alma, está sempre junto. Ele vai seguir o ensinamento. Ele vai seguir esse ensinamento. Então, é você confiar nesse ensinamento e nessa educação que você deu. Perfeito. Que senão ele não vai conseguir sair. E na hora que ele for sair, eu sei que é difícil, eu sei que para pais é complicado. Eu sei que tem um monte de pais aí que está falando, meu Deus, como essa menina fala isso. Mas é você entender e ensinar que esse passarinho precisa voar, cara. Exatamente. O risco é bom, né? Né? A gente Porque falou assim, disso, né? a Correr gente o risco. prende o passarinho, na hora que você vai abrir a gaiola, ele demora para sair. Claro. Mas ele quer sair. Claro, é segurança, né? Ele vai Exato. e volta. Isso Ele mesmo. vai e volta. Ele vai, e na hora que ele vai, ele vai. Exatamente. E eu acho que é bom para os dois, né, Kel? Tanto para essa pessoa poder sair e explorar o mundo, quanto para o mundo que vai receber essa pessoa. Exatamente. Porque eles vão trazer coisas incríveis, igual você falou, de repente ele tem uma ideia que nunca ninguém teve.
Então eles são incríveis, são Sim, talentos inexplorados. Aí você Exatamente. coloca Né? esse... Então eles vão ganhar de poder mostrar o poder deles pro mundo, que eles são bons de Exatamente. fazer, e o mundo vai ganhar de receber esse conhecimento deles, né? Exato. E o A gente mundo só precisa dar a conhecer. oportunidade. Isso aí. Né? O mundo precisa conhecer. A gente precisa saber que existe deficiente talento ali, no né? mundo. Que Exato. existe deficiente que possa sair. Que existe deficiente que não é só na empresa, mas Isso ele mesmo. pode conhecer qualquer coisa que ele queira. Isso mesmo. Né? Então, Pode ser assim, mais difícil, pode. né? Vai ser mais difícil. Vai ser um pouquinho mas mais complicado. vai ficar Sim. melhor. Vai. Exato. Às Mas vezes consegue. demora 6 meses mais que Perfeito. você, mas ele Exato. vai conhecer. Mas ele vai conseguir. Ele vai chegar, ele vai fazer, ele vai ter o jeito dele, a forma dele de Isso. fazer. Isso E mesmo. talvez Mas ele vai ele vai trazer tá lá. uma verdade e uma ideia que nunca ninguém Nunca. pensou. É. Exatamente. Porque não tem a visão dele, ele tem É. outra visão, É. né? Exatamente. Ele tem a visão da dificuldade, né? Isso Isso aí. mesmo. A visão dele é da dificuldade. Talvez é a gente que tá perdendo por não receber o que eles têm para trazer, né? É. E é tanto medo de que seja julgado, e é tanto medo que eu quero de proteger, de novo, né? Eu falo aquela frase, se você não permite que nada aconteça com seu filho, nada vai acontecer com seu filho. Exatamente. E aí você tem que abrir essa possibilidade para que ele possa crescer. E como tudo na vida, o crescimento só vem nos altos e baixos. E a mas liderança ele chega, tem né? que passar. E Isso a aí. liderança chega. Isso aí. Ele não precisa ser o líder, né? Exato. Mas ele pode ser o líder dele Sim. onde ele está. Ou ele Sim. pode ser Sim. uma pessoa que possa dar uma Exato. palestra, ser um Sim. líder daquela Pode. palestra. Sim. Pode. Ele pode falar da dificuldade dele de uma maneira que para os outros não é normal e para ele é normal. É, Exatamente. vai Isso trazer ensinamentos raros, né? É, Isso mesmo. E é assim, é muito difícil às vezes a empresa entender, Uhum. né? É. Porque a empresa quer o rápido. Isso. Na Performance, hora. né? Exato. Resultado. Agora. É, Eu quero no ato. e talvez Exato. não é E nesse às tempo. vezes no ato dele demoram 2 dias. Exatamente. Mas vai sair. Qual é o rápido dessa pessoa? Qual é o padrão, né, que eu tenho É que isso aí. lidar, né, para que eu possa aprender a todo momento a lidar com as diferenças. É Eu isso sou aí. rápido, eu faço rápido, mas eu Sim. passo por algumas coisas que eu nem tô percebendo. E aí, na hora que ele vai fazer, ele fala, olha, Nossa. faltou Você um não negócio viu isso aqui. né? Como que você não viu isso aqui? Não, Você demais. passou. Isso Vai mesmo. ter uma outra visão, né? Isso mesmo. Mas olha, é um baita desafio. Eu achei fantástico o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham Sim. curtido Passa muito demais. rápido. Raquel, muito Passou rápido. obrigada. Falei a metade da metade. Tem que Passa voltar. muito rápido, Raquel. Igual a Márcia falou, a gente tem bastante pergunta para te passar. A ideia A até gente volta para outra. Isso, Vamos fazer dois parte pontos, 2. ó. Além de fazer uma parte 2, a gente pode te mandar algumas Também. perguntas para você ajudar a gente Isso. Aham. a responder o pessoal, porque estão chegando mais perguntas. Agora tem muitas já para você nos ajudar. E a gente pode combinar também uma live depois Pode nas ser. redes sociais. Pode ser. Da gente entrar e conversar mais um Muito bom. pouco. Pode ser, porque aí Fantástico. todo mundo vai poder falar e a gente já vai Isso, poder interagir pegar melhor. dúvidas. É, Isso mesmo. Legal? legal. Muito obrigado, Muito viu, Raquel? obrigada, Raquel. Isso. Muito bom, É gente. um prazer te Muito receber aqui. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Muito bom, gente. Tchau, tchau.